Muito obrigado pela tua presença nessa noite de segunda-feira. Estamos retomando os nossos cultos aqui na segunda, mas a igreja não parou não, continuou com as atividades, tudo caminhando, né? A gente dá uma seguradinha ali, tem um tempo de descanso dos professores, tem o tempo do Natal Aleluia aqui, não é verdade, Marina? Muita coisa boa aconteceu, a gente está reencontrando, então aproveita se você reencontrou alguém que faz tempo que você não vê aqui no culto e pergunta como é que foi teu fim de ano, como é que foi teu começo de ano, que eu tenho mais certeza, assim como a igreja não parou, Deus também não parou de agir, não é verdade? Alguns a gente acompanha pelo Instagram aqui, algumas aventuras, algumas coisas boas, alguns estivemos juntos aí nesse período, e Deus já fez tanta coisa maravilhosa, só esse comecinho de ano aqui, né? E com certeza vai fazer mais e mais. Antes da gente começar, eu quero orar por você que está aqui. Minha palavra aqui não tem poder algum, mas o Deus que eu oro, sim, é um Deus poderoso e tremendo, e é Ele que a gente vai dirigir essa oração. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus amigos aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu carinho sobre nossas vidas e obrigado pelo fôlego de vida para estarmos nesse lugar. Senhor, eu te peço, Senhor, cuida do nosso coração, fala conosco através da palavra, assim como o Senhor falou conosco através desses louvores, Senhor. Deus, é um tempo onde a paz, que excede todo entendimento, vem sobre nosso coração. Então eu te peço, ó Pai, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, Senhor, que assim a Tua presença se faça sobre a vida dessa pessoa agora. E traga, ó Pai, paz, entendimento e sabedoria. Mas se alguém entrou por aquela porta transbordando de alegria, como alguns que eu já conversei, que essa alegria transborde ao coração de todos que estão aqui. Cumpre a Tua vontade, ó Pai, fala aos nossos corações e nos leva, ó Pai, ao centro da Tua vontade nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Marininha, estamos de volta. Quem não sabe, a Marininha está aqui do lado, ela é intérprete de Libras e ela está aqui interpretando aqui os sinais para quem não consegue ouvir, quem está assistindo a gente e não está conseguindo ouvir, ela faz os sinais. E você fala assim, que legal, quero aprender. Então terminou esse culto, você vai procurar ela e vai chamá-la juntinho e falar, me explica mais. Como que faz tossir? Aí, ó, viu? Me explica mais que eu quero fazer parte desse ministério. E ela vai encaminhar. Sabe por quê? Marina é nossa secretária a semana inteira, ela que organiza a nossa vida. É ela que dá um rumo ali, Deus usa ela na nossa agenda, nas nossas coisas que a gente está correndo. Mas a Marina tem um ministério maravilhoso nessa área, né? Com as mulheres surdas, tem uma célula. Você que já foi nos piqueniques nossos, já encontrou com elas lá e foi muito especial. Muito obrigado. Então eu falo para você assim, não deixa de ir embora sem pelo menos dar um abraço nela. Segunda questão, você está aqui no culto, obrigado por você estar aqui, mas queria lembrar você, antes de começar esse culto, está tendo um culto dos homens ali, o Legacy. Então se você chega muito cedo, fala, puxa, saí do trabalho, o que eu vou ficar fazendo até às 8 do culto? Vem para cá, homem, tem uma mesa ali abençoada para você sentar, ouvir da palavra, ouvir uma palavra direcionada ao coração do homem, vai ser muito bom. Mas terça também tem culto, quarta também tem culto, quinta também tem culto, sexta tem cultos adolescentes, sábado culto da juventude 2 e domingo culto da família. Ou seja, todo dia, dá para você escolher um dia ou todo dia estar na presença do Senhor. Por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes o coração se aperta, algumas coisas acontecem e você fala, para onde eu corro? E aí você liga para um amigo, você liga para outro, você liga para as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão ali te esperando de braço aberto, mas às vezes teu coração está tão angustiado que você vai falar, o que eu faço? Corre para cá. Vem aqui que você vai chegar aqui e vai estar tendo uma palavra abençoada, um tempo cheio da presença de Deus para você. E vou falar para você, eu venho em outros cultos aqui, quarta tarde eu e o pastor Marcelo vamos estar no culto das senhorinhas lá com as senhorinhas lá dos 60 e poucos lá, nós vamos tocar lá, a gente participa de outros cultos aqui e é abençoador, tá? Então já fica o convite aqui. Mas vamos lá, começou o ano, já virou um mês. E aí, como é que tá as tuas expectativas para esse ano? Você está olhando, começou a assistir TV, o coração se apertou, começou a ver muita coisa na internet, ouviu discursos de outros presidentes, teu coração ficou angustiado. Aí você resolveu ler Apocalipse, você falou, vai acabar tudo, né? Meu Deus do céu, está tudo complicado as coisas. Como é que está a tua expectativa para esse ano? Como é que você está olhando tudo que tem para acontecer?
O ano passado foi um ano com muitas batalhas, mas foi um ano cheio de vitórias. Houveram dificuldades que nos fizeram chorar, mas houveram vitórias que nos alegraram a ponto da gente sorrir junto. Eu lembro que a gente terminou o ano num piquenique junto ali no ministério. Quantas coisas boas Deus tinha feito e quantos testemunhos de bênçãos acontecendo. Eu falo para você, esse ano como que você acha que vai ser? Como é que está teu coração? Algumas pessoas já começaram o ano cheio de batalhas. Estou orando com um monte de amigo aí, gente enfrentando batalhas pesadíssimas. E aí começa o ano assim, você fala, meu Deus, como é que vai ser o resto? Você terminou o ano igual o Rocky Balboa, né? Perdido dentro do ringue no Rock 1, né? Quando ele perde a luta, se batendo para todo lado. E mal começou, já começa outro ano e já começa as coisas complicadas. Eu queria dizer para você, a palavra fala, no mundo tereis aflições. Mas aí você olha e fala, puxa, pastor, então vai ser um outro ano que vai ser ruim? O que eu queria dizer para você é uma expectativa, que a gente olhasse as luzes da Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual. Ela ensina como a gente tem que olhar as coisas. Se a gente não olhar a luz da palavra, a gente olha a luz dos outros. E olhar a luz dos outros, às vezes, vai incomodar teu coração. Porque é a expectativa dessa pessoa e não a tua. É a perspectiva dela sobre algo e não a tua. Se eu fosse desistir de tudo que me falaram, não faz que não vai dar certo. Nossa, tanta coisa boa eu teria perdido. Mas se eu tivesse ouvido alguns bons conselhos, toma cuidado, e eu tivesse ouvido melhor, teria me desviado de coisas que deram errado. Eu falo para você hoje, essa palavra aqui, o apóstolo Paulo ensina algo precioso para a gente, porque o coração da gente se aperta diante das coisas. E quando a gente olha para essa palavra, a gente começa a entender o que é que Paulo nos ensina, como lidar com algo difícil, ou qual a sua expectativa sobre aquilo que você quer fazer. Abre comigo lá, sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. Esse é o versículo oficial dos corredores. Cadê o Fabião? O Fabião está ali, ó. Só avisar ali, o Fabião está com a assessoria de corrida, né? Pessoal lá, firme e forte. Estou me empolgando, comecei a dar uns trotinhos, correndo ali junto, ali, brincando, e pô, vai ficar legal, né? Benção demais, a célula montada ali. Mas olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. Ele fala assim, vocês não sabem, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto é sensacional, porque Paulo, quando pregava, ele tentava falar a linguagem das pessoas que estavam ouvindo. Eu gosto muito de uma linha chamada teologia prática. Você aplica o que a palavra diz, como eu aplico no meu dia. Isso é fabuloso, porque todos os dias eu faço a devocional. E nesse texto eu faço algumas perguntas para mim, sobre o que aquilo quer dizer e para que aquilo serve. E eu vou lá e vejo como é que aquilo se aplica na minha vida. E sabe, às vezes a gente lê a devocional, eu mando ali todo dia, né? Para algumas pessoas nos grupos. Se você não recebe, procura um dos líderes aqui para pôr você num grupo, uma lista de transmissão. Todo dia vai chegar uma devocionalzinha para você que eu tenho certeza que vai falar teu coração ou Deus vai te usar através daquela palavra. Paulo aqui está falando aos coríntios. Os coríntios tinham ali como se fosse uma pré-olimpíada. Tinha algo que eles organizavam, que eram as corridas naquela época. A gente sabia que tudo que se acontecia sobre esportes era em Atenas, era muito forte. Mas os coríntios se empolgavam muito com isso também. Paulo tenta falar numa linguagem deles. E ele usa o quê? A corrida como analogia. E ele usa o quê? A luta. Está lá o Bornizão lá atrás, nosso professor de karatê. E aqui ele fala, não como aquele que esmurra o ar sem sentido algum. Quando a gente vê o karatê, vê eles fazendo o kata, é muito legal, é muito bonito. Se você não viu, você tem que vir um dia da semana assistir aqui o treino. E um dia eu vou, já desafiei eles a fazer aqui no culto. Eles vão fazer um dia que vai ser sensacional. E uma vez, quando eu treinava karatê, um cara perguntou para mim, qual é a graça de ficar socando o ar? E você que está ali, você está visualizando cada movimento. Você está pensando em cada coisa, você não está dando golpe no ar aleatoriamente.
Você está visualizando, mentalizando, decorando e entendendo o princípio daquele movimento. Aqui quando Paulo fala isso, é nesse sentido. Mas olha que interessante, esse texto aqui, ele se forma como uma resposta, porque estavam questionando Paulo se ele verdadeiramente era apóstolo. Se você ler o capítulo anterior e o capítulo todo aqui que a gente está lendo 9, eles estavam dizendo assim, se é que ele era apóstolo mesmo. Sabe por quê? Porque eles diziam assim, ele não andou com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus. Tiveram lado a lado, Paulo não andou. Segundo, os discípulos hoje que exercem o apostolado e caminham, eles são sustentados, as pessoas o mantêm. E Paulo fazia o quê? Tecia redes para se manter. Então as pessoas questionavam, por que Deus não te sustenta? Por que é que algo não acontece através de você? E a resposta de Paulo é essa. Se você ler ali no versículo 18, um pouco antes daqui, ele fala sobre o galardão, porque é questionado. Qual o propósito disso, Paulo? Você está fazendo pelo quê? Você nem é apóstolo. Paulo, nessa indignação, fala que ele tem um propósito, e esse propósito é com Deus e não com as pessoas. Que esse propósito foi porque Cristo apareceu a ele, falou com ele. E o que eu queria dizer para você, que uma das melhores coisas que eu vou dizer que vai acontecer esse ano, você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. Seja através do esporte que você pratica, seja o dia a dia, seja na tua casa, seja nas trilhas, você caminhando, andando, seja dentro do tatame, seja jogando bola com as mulheres, aonde você colocar o teu pé, se você dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, Ele vai falar com você. Dentro dessa perspectiva, Paulo coloca essa narrativa onde as pessoas começam a entender, espera aí, aquilo que eu faço tem um propósito, eu não corro só por correr, eu não esmurro o ar só por esmurrar o ar, aquilo que eu faço tem um porquê, mas esse porquê que eu faço é eu com Deus. Qual é o teu propósito com Deus? Quais são as coisas que Deus tem falado contigo no teu coração? Sabe, o tempo passa e passa rápido, a gente vai ver isso aqui hoje. Quais são as coisas que Deus tem falado ao teu coração esse ano? Você tem ouvido só os homens? Você tem ouvido as notícias que te desanimam? Você tem ouvido pessoas te dando conselhos para meter o pé em tudo e seguir tua vida do jeito que você quiser? Você tem ouvido bons conselhos que têm dito para você organizar as coisas? Cada um toma as suas próprias decisões. Cada um escolhe os seus próprios caminhos, não é verdade? Eu brinco muito, né, que eu falo, bem no finalzinho do ano eu contei isso lá na chácara para vocês. Quando eu era menino, eu falava para minha mãe que eu queria fazer algo e ela falava o que para mim? Quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Eu casei. E o primeiro dia que eu larguei um chinelo jogado, minha mãe falou assim, aqui não é a casa da sua mãe. Então a gente aprende que na vida da gente, a forma que a gente caminha, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que se alinhar, se cuidar. Seguir da forma que a gente quer é muito difícil. Mas eu falo, a gente tenta viver os nossos próprios entendimentos. Mas existe uma coisa preciosa, é tentar entender na Bíblia qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando a gente olha aqui e começa a perceber que 2025 provavelmente vai ser um dos melhores anos da sua vida, se você parar para perceber algumas coisas. Não é aquele papo de história que eu vou te contar, faça isso ou faça aquilo. Eu não gosto muito dessa linha. Eu gosto de pensar o que é que a palavra fala. O que é que Deus fala comigo. O que é que Ele quer que eu olhe e entenda na palavra dEle. E uma das coisas eu percebi no versículo 24. Aqui Paulo, questionado sobre o seu sustento, as suas coisas e como ele viveria, sobre o próprio ministério, se realmente ele era alguém diante de Deus. Vocês não sabem que todos os que correm o estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha que interessante. Aqui ele está dizendo para as pessoas algo muito precioso. Ele está dizendo assim, mantenha o seu foco em Jesus. Quando você corre para nada? Eu já vi pessoas falando para mim assim, nossa, eu vou no Parque Barigui e fica lá as pessoas correndo. Para nada. É para nada? Claro que não, você está cuidando da tua saúde, está fazendo bem para a tua mente, está tomando um sol, está observando as coisas tremendas que Deus faz, está tendo comunhão com as pessoas, mesmo que você está com o teu fonezinho ali, você está vivendo a sua vida de uma forma sem fazer mal a ninguém.
Aqui nesse texto ele está mostrando para a gente que caminhar e correr sem sentido algum não é um motivo. Eu falo para você, você quer que 2025 seja abençoado para a tua vida? Então mantenha o foco nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus. Muita coisa vai falar ao teu coração, muitos caminhos vão surgir na tua vida. Oportunidades novas vão aparecer. Pessoas vão surgir na tua vida, conselhos vão vir. Mas qual é a vontade de Deus para você? Se você mantém o foco em Jesus e olha para Ele, você fala, isso não me leva para a presença dEle. Muitas vezes a gente indo buscar a Jesus, se colocando diante dEle, a gente perde o foco. A gente vem e começa a olhar para as coisas. E sabe, essa igreja aqui faz parte de uma grande história. São muitos anos. Uma vez eu estava conversando com um dos fundadores dessa igreja, tio Sofo, querido, um dos responsáveis pelo fato de a gente ter tatame hoje dentro dessa igreja, foi o pastor Michel e foi ele. Eles que foram no conselho dizer quem eles eram como atletas de kimono, de judô, e aquilo que Deus tinha feito através da vida deles. E uma vez eu conversando com ele, eu falei, nossa tio, olha o tamanho disso, aqui era uma grande obra. Eu falei, imagina, o senhor vê isso aqui desde lá da Visconde que o senhor era. O senhor viu cada tijolinho formando, eu vi por foto, né? E ele falou, sabe como eu olho para isso aqui? Para cada tijolinho desse eu vejo uma pessoa que acreditou que isso ia ficar pronto. Puxa, é uma perspectiva que a gente não tem, né? Quem idealizou esse templo, quem pensou nesse lugar, a maioria nem está aqui. Se a gente está sentado aqui, vivendo num lugar que é bonito, é porque alguém lá atrás pensou nisso. Mas sabe por quê? Porque o foco dessa pessoa era Jesus e não ela. Ela não olhou e falou, eu quero um lugar bonito, eu quero um lugar legal, porque eu vou sentar lá. É o reino. É aquilo que Deus ia fazer. É aquilo que Deus ia mover. Para quantas muitas pessoas olhavam e falavam, é impossível. Para aquelas pessoas o que era? Para aquelas pessoas isso vai acontecer. Mas talvez eu não veja, mas vai acontecer. Quando a gente mantém o foco em Jesus, a gente para de ouvir as pessoas que dizem, eu não estou vendo, eu não acredito e você não vai conseguir. E você começa a olhar para aquilo que Deus falou para você. E se Ele falou para você, não vai filho, vai dar errado, tira o teu pé e tua mão dali. Não corra sem sentido algum. Corra como aquele que olha para a linha de chegada. Aquele que sabe aonde tem que ir. Aquele que sabe para onde tem que ir. E se a gente olhar dessa forma, a gente vai começar a entender que Deus está sempre cuidando da gente. A gente começa a entender que Deus é precioso, maravilhoso. E sabe, uma das coisas maravilhosas que Ele faz, a gente vai olhar em Colossenses 1, de 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A gente não vê, muitas vezes, as coisas espirituais. A gente não vê, muitas vezes, coisas que estão adiante da gente. E muitas vezes a gente está tão cego por coisas que aconteceram, que a gente não percebe o que Deus está fazendo do nosso lado. Caminhe olhando para Jesus. Foca nele. Coloque ele como propósito. Faz da tua oração o teu propósito. Da tua leitura da palavra, o teu rumo. Faz da palavra de Deus o teu guia, o teu mapa. E aí você vai começar a deixar com que as coisas que fazem mal não te incomodem tanto assim. Só que a gente olha e fala, puxa, que legal que Paulo falou aqui, né? Ainda faz uma analogia com corrida. Poxa vida, dá para a gente parar um pouquinho e falar assim, Paulo sabia falar a linguagem daquele povo. Mas olha só uma coisa, em Hebreus 12, 2 e 3... vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que foi-lhe proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus morre na cruz.
enfrenta a oposição, enfrenta tudo aquilo que vem contra ele, para que nós não nos desanimamos. As mensagens muitas vezes de tragédia vai chegar. Sexta-feira eu voltando para casa, a Lagoa, Linha Verde, eu estava com o carro, parecia um barco. Lembra aquele comercial? Os carros, as motos são jet skis, os coisas estavam daquele jeito. E a gente olha e fala, que medo que eu estou do tempo agora. Ali está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz é para que não desanimamos, para que possamos olhar para as coisas boas e celebrar, para que possamos olhar para as batalhas e falar assim, eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, eu creio naquele que existe muito antes de todas as coisas existirem. João diz que o princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quando a gente para olhar para isso e se guiar por isso, a gente começa a entender que 2025 pode ser um ano maravilhoso. Assim como as coisas boas que aconteceram no ano passado, podem acontecer coisas maiores ainda. Sabe por quê? Porque se você coloca Jesus como autor e consumador da tua fé, o teu coração não se aflige, o teu coração não se abala. E eu falo isso por mim, porque muita coisa abala nosso coração, dá um aperto muitas vezes. Mas olha só, se a gente olhar o versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Qualquer coroa, qualquer medalha, qualquer prêmio, qualquer certificado, qualquer carteirinha de plástico, vai acabar, querido. E vou falar uma coisa, você não vai levar contigo adiante da tua vida. É bom, sim, se você receber um título, parabéns. Se você recebeu uma honra, parabéns. Você fez por merecer, porque hoje não é hábito das pessoas mais dar honra aos outros, né? Então, quando isso acontece, é algo maravilhoso. Mas eu falo para você, você não vai levar isso adiante. Então, sabe, uma das coisas que Paulo ensina para a gente aqui é que o tempo é precioso. Não desperdice o teu tempo. Aqui está dizendo que todos que competem submetem-se ao treinamento. Se você não treinar, você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. Eu vou entrar para jogar, mas nunca treinei. Eu vou entrar para lutar, mas nunca treinei. Eu vou entrar para correr, mas eu não sou piloto. Eu vou entrar para fazer tal coisa, mas eu nunca me experimentei daquilo. Eu não tenho ideia o que seja. O que eu vou fazer? Eu vou perder meu tempo. Provavelmente quem estiver comigo vai perder o tempo também. Esse texto está falando que o tempo é precioso, a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar, querido. E você fala, que dia, pastor? Que dia que ele vai voltar? Fala para mim que um dia antes eu acerto a minha vida. Fala para mim que um dia antes vai ser o maior arrependimento mundial que a gente viu da face da terra. Vai ser pessoas e mais pessoas que na certeza que ao dia que ele volta, vão dizer, Senhor, eis-me aqui, daqui para frente eu não peco mais. Nosso fôlego de vida pode acabar no próximo instante. Você não sabe quanto tempo o teu reloginho vai funcionar. E não é por isso, por medo da morte, é porque também no próximo instante ele pode estar aqui. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas sabe, não é viver a tensão e o medo, que minha vida tem que mudar porque eu tenho medo de ir para o inferno. É porque aqui está falando que você pode ganhar uma coroa dos homens e ela vai acabar. Mas quando você ganha a sua salvação, ela é para sempre. Porque quando a graça se derrama sobre a tua vida, algo acontece que o mal não consegue mais tirar. E não tem homem nenhum na face da terra que vai botar a mão na tua vida e conseguir tirar você da mão de Deus. O mal vai fazer muita força. O mal vai fazer muita força. Mas ele não é maior do que Deus em forma alguma. Eu digo para você, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E mais ele fará. Se a gente olhar para esse texto aqui, a gente vai perceber, puxa, mas vai ser um treinão dos bons. E é legal quando a gente está ali na igreja, está ali no tatame, porque às vezes você chega a ter o treino da criançada. Você fala assim, Deus, dá alegria, me dá paciência, me dá tudo e eu vou me divertir com essa molecada. Mas quando você chega num treino, meu amigo, jiu-jitsu, só tem aqueles bigorna desse tamanho do teu lado. O mais querido chama cachalote, o outro chama monstro,
o outro chama marreta. Aí você fala, Deus, vai ser um treinão. Hoje o bicho vai pegar. Aqui está dizendo que quando você aceita Cristo como Salvador, a graça se derrama sobre a tua vida. E vai ser uma batalha gigantesca contra o mal. Vai ser um mega de um treino. Sabe por quê? Porque você escolheu um lado. Porque você não ficou em cima do muro. Porque você deixou de ser arquibancada. Você deixou de ser o espectador. Você parou de sentar e falou assim, então que venha Jesus, eu estou aqui. Você olhou e falou, eu creio em ti, Senhor. O Senhor é o Deus do universo, o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Senhor da minha vida. A minha farda de guerra é a tua agora. E aí a gente começa a olhar e perceber que quando Paulo traz essa analogia do treino da batalha, ele fala assim, mas essa coroa, essa outra que a gente está atrás, essa que me fez largar todas as coisas, essa que me transformou, essa que fez eu deixar de ser um perseguidor, essa que fez eu abrir mão daquilo que eu tinha, essa outra coroa, essa é eterna. Que é um 2025 abençoado para a tua vida? Foca naquilo que vem do alto, foca no que vem de Deus. E sabe, entenda que o tempo é precioso. E não perde tempo com aquilo que não vem dos céus para a tua vida. Mas pastor, eu não sei o que vem do céu e o que não vem do céu. Eu não sei, para mim o que vem do céu está voando, o que não vem do céu está... Às vezes o coração da gente se aperta. Então faz uma oração. Olha para o Senhor, eu desafio você. E essa é uma oração pessoal. E é de coração, eu já fiz e ela é tremenda. Feche teus olhos e fala, Senhor, o que não vem de ti, o Senhor afaste da minha vida agora no teu santo nome. E traz para perto de mim aquilo que é da tua presença. Vocês não têm ideia o que vocês estão dando de legalidade para Deus agir na tua vida. Quando você fala, tira de perto de mim aquilo que não vem de ti, vai sair coisas que você não gosta. E você vai falar, amém, glória a Deus, foi embora. Mas vai sair coisas que você está agarrado. E vai sair coisas que você está grudado. E vai ter coisas que você vai ter que raspar, treinar, se aperfeiçoar, buscar e vencer. Quando Paulo fala isso para a gente começa a entender que não é uma batalha simples, a gente precisa se preparar. Mas eu falo para você um texto que eu acho maravilhoso. E aí? Quando é que começa essa batalha? Todos os dias. Mas será que ela tem um propósito mesmo? E eu falo para você, Eclesiastes 3, lá no versículo 1, primeirinho ali, para tudo há uma ocasião, há um tempo para tudo embaixo da terra. Há um tempo para tudo debaixo dos céus, como traz outra versão. E aqui diz que há um propósito, há uma ocasião, ou seja, nada é o acaso. Então, puxa, então quer dizer que eu estou acreditando que as coisas dão bem, porque foi bem, porque eu desejei o bem, porque estou andando com pessoas boas, que eu comecei a alinhar as coisas boas. Existe uma matemática muito perfeita que a Bíblia ensina para a gente. O que você planta, você colhe. Isso é certeza. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Mas nessa matemática, ela não diz tudo o que está no meio dessa lavoura. Ela está dizendo o que você planta, mas quando você planta, só nasce o que você planta. Coisas que outros plantaram, coisas que aconteceram, o terreno onde você foi plantar, e vai ter batalha, não vai, Matt? Vai ser facinho? Vai ser não. Quando a gente começa a entender esse texto e perceber que essa analogia que ele faz da corrida e da luta, faz a gente entender a preciosidade que é servir a Deus. E realmente, como alguém que se prepara e batalha, tem que deixar coisas de lado. Quando você começa a correr, você vai ter que deixar algo para trás. Quando você começa a lutar, vai cair muito suor e sangue, pode ter certeza. Tudo o que você for fazer vai ter um preço. Mas, se tem um preço, eu preciso prestar atenção no versículo 26. Sendo assim, não como corre alguém sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então, peraí, se é uma batalha tão difícil, então ela vale a pena, eu preciso escolher bem quais são os meus objetivos.
Puxa vida, sabe, eu tenho medo de ir para o inferno, então, Senhor, toma a minha vida, me leva para onde você quer, me carrega, só me tira de perto do gadareno. Puxa vida, isso não é um objetivo, isso é medo. E na nossa vida, várias vezes a gente caminha por medo, a gente foge por medo, a gente se omite por medo, a gente erra por medo. Senhor, que o Teu reino venha sobre a minha vida, que a Tua vontade se cumpra sobre mim. Aí não é um medo. Ah, mas Deus é bom, eu estou desejando que as coisas boas venham. Não, eu estou desejando que minha vida seja transformada, que as coisas ruins vão embora e que as coisas boas venham para perto. Não as coisas boas que eu quero, as coisas ruins que eu não desejo, mas aquilo que é mal se afaste. E aquilo que vem do reino, e dele sim vem o que é bom, isso se aproxime da minha vida. E isso vai te forçar a deixar coisas para trás. Isso vai te forçar a abandonar hábitos. Isso vai te forçar a deixar coisas ruins. Aí eu olho e falo assim, puxa vida, que treinão, né? Só para ir limpando, arrumando, organizando, mantendo o foco. Versículo 27 fala, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí eu falo para vocês, essa é a maior batalha da minha vida. E quando eu prego coisas que Deus falou comigo e para mim. Esse texto, o Senhor falou comigo. Eu, por hábito, não costumo sentar naquela semana para preparar o sermão, para aquilo que eu preciso falar. Eu vou escrevendo. E todas as vezes que eu faço a devocional, eu pego o violão, eu sento para tocar, eu estou em casa, e Deus começa a falar comigo e eu vou escrevendo. Esse é um dos primeiros textos que eu ouvi da Bíblia, que fazia sentido, eu falava, tá vendo? A luta está ali na Bíblia. Porque as pessoas falavam para mim, o que você faz no tatame não vem de Deus. E eu ouvi um cara dizer, Deus não está ali. Eu vi um cara falar para mim e apontar para o tatame, Deus não está naquele lugar. E eu vou falar para vocês, não sou eu que escolho onde Deus vai estar ou não. Mas eu digo para vocês, hoje na minha vida, ao longo de muito tempo, toda vez que eu coloco o meu pé no tatame, eu falo, Senhor, esse lugar é Teu. Que a Tua graça se derrame na minha vida. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre o meu coração. E ali é um dos lugares mais de paz do meu dia e da minha vida. Esse dia eu falei para minha esposa, puxa vida, se um dia eu não estiver mais aqui, o que eu mais vou sentir falta é aquela horinha de pôr o pé no tatame e estar ali com os meus amigos. Porque ali a gente viveu batalhas, viveu tantas coisas tremendas. Mas ali foi um dos lugares que mais Deus falou comigo. No tempo que um tatame foi colocado dentro da igreja, não podia. Porque não fazia sentido, não era uma analogia daquilo que estava assim na Bíblia. E esse foi um dos textos que mais Deus falava comigo. Sabe por que o tatame não pode dentro da igreja, Anderson? Porque o testemunho não é bom. Porque aquilo que as pessoas falam dali são coisas que não pertencem a mim. Mas se você se transformar, se você mudar, se você deixar eu trabalhar o teu coração, aonde você colocar a planta do seu pé, ali eu vou estar com você. Isso me tirou de onde eu estava. Isso fez eu olhar para o tatame de uma outra forma, entender que ali também faz parte do reino de Deus. E aí eu falo, olha para a tua moto, olha para o teu campo de futebol, olha para a sua quadra, olha para o seu ginásio, olha para a sua academia e principalmente olha para a sua casa e olha para a sua vida. Aonde você pôr os pés, aonde você falar, Senhor, eis-me aqui, Deus vai entrar e vai transformar. O problema é que aqui nesse texto, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Aqui está dizendo que você precisa se livrar do pecado. Você precisa pôr para fora o que não vem de Deus. E aí eu vou falar para você, isso é pessoal. Isso é você com Deus. Porque eu duvido a pessoa que anda com uma placa escrito o pecado dela gigante no peito. Eu duvido quem bota um adesivo no carro, né, escrito
adúltero. Eu duvido quem coloca ladrão, duvido alguém que escreva assim dessa forma. Essas coisas a gente tenta guardar para a gente. E a gente tenta falar, Deus, vai lá, muda aí. Você me incomoda, dá um jeitinho. Oh, Deus, aqui está dizendo que você precisa esmurrar, não literalmente o seu corpo, mas aquilo que é mal na sua vida. Se você não se levantar contra aquilo que, eu não vou dizer que isso te fere, porque o pecado é um pacote bem bonito assim, ó, com um laço bem grande em cima, bem grandão, com um bilhete escrito teu nome, e falando assim, feito especialmente para você. E cada um tem o seu presente na frente. Todos os dias você passa, ele está ali, ó, na sua porta. Se você vai abrir ou não, é contigo. Se você vai entrar dentro dessa caixa, é contigo. Se você vai agarrar o que está ali, é contigo. Mas eu estou dizendo para você, Paulo nos ensina nesse texto, chuta esse presente para longe. É aquela musiquinha antiga, chuta que é laço, né? Mete o pé nessa caixinha para fora da sua vida. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida não vem embrulhado num papel de presente. Aquilo que Deus vem para a tua vida, Ele dá direto para você. Deus não esconde as coisas de você. Deus não esconde a graça. Deus não deixa de se revelar ao homem por nem um instante. A palavra mostra isso para a gente, a forma como Deus faz, para que a gente pudesse entendê-lo e compreendê-lo. O que eu queria nessa noite é deixar um desafio para você. O desafio que ao ler essa palavra falou muito comigo. O desafio, quase mais de 30 anos atrás, lendo esse texto, e a palavra me confrontando, dizendo assim, ou você muda, ou você vai continuar no mesmo caminho. Ou você luta contra aquilo que não vem de mim, ou você vai pertencer àquilo. Você está sentado aqui nessa noite, e isso é uma questão pessoal contigo. Eu queria dizer para você, no teu coração e não diante das pessoas que estão à sua volta, não é com quem está sentado do teu lado, não é com quem veio contigo, é você. Se você olhar nesse instante, nos teus olhos, diante de Deus e falar, Senhor, me transforma. Eu não vou pedir para você vir na frente, eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu vou fazer um desafio de fé, que você fique em pé no seu lugar. E você fale, Senhor, eu tenho que ser transformado. Senhor, eu preciso esmurrar coisas na minha vida que muitas vezes eu abraço. Senhor, eu preciso fazer essa corrida, Senhor. E eu preciso, Senhor, diante de Ti, ó Pai, vencer essa batalha. E se isso toca o teu coração, se o Espírito Santo fala com você, se levanta onde você está. E eu vou orar por você. Porque eu vivo essas batalhas. E sabe por que eu fico feliz quando eu as venço? Porque pessoas oram por mim. Porque pessoas me procuram, estendem a mão e falam, que Deus te liberte, que Deus te trabalhe, que Deus te conduza, que Deus te transforme. Quantas pessoas gastaram tempo comigo? Quantas pessoas dedicaram a vida junto comigo? Para que eu pudesse ouvir de uma forma melhor a voz de Deus. Então nesse instante eu quero orar por você. Você que ficou em pé, eu queria pedir que o Senhor Deus Todo-Poderoso derramasse de graça na tua vida nesse instante. E que aquilo que te incomoda, aquilo que te fere, aquilo que é o pecado, que você tem lutado há tantos anos e parece que vem e vai, que nesse instante a presença de Deus se fizesse ainda mais na tua vida. E que não através da dor ou através de formas mirabolosas, mas simplesmente dizendo para o Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Que nesse instante a presença dele se fizesse sobre o teu coração e te libertasse daquilo que você não quer mais. Senhor, eu te peço pelos meus amigos aqui, Senhor, nessa noite. Deus, esse aqui não é um lugar onde estamos fazendo um show, não estamos aqui apenas nos colocando à frente, mas é um lugar de libertação e transformação, Senhor. O que eu te peço, cada um dos meus irmãos que se colocaram em pé, Senhor, e verdadeiramente diante de Ti estão dizendo, Senhor, transforma a minha vida, que a Tua mão preciosa de cura, de paz, de transformação, vá até eles nesse instante.
Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida, Senhor, e transforma aquilo que precisa ir embora. E o que eu te peço, Senhor, que os teus anjos nos conduzam, que a tua presença, ó Pai, guarde nosso coração do mal. E Senhor, seja qual for a batalha que os meus amigos estão vivendo aqui nesse lugar, que a tua presença poderosa, ó Pai, traga paz ao coração deles e conduza ao centro da tua vontade. Nessa noite, ó Pai, estamos começando nosso primeiro culto do ano, mesmo o ano já tendo corrido, e cremos que esse será um dos melhores anos da nossa vida, não pelas bênçãos que vamos receber, mas porque vamos ser transformados, lavados pelo teu sangue, vamos ouvir a tua voz, e muitas vezes quando queríamos ir para a direita, o Senhor vai nos mandar para a esquerda, porque ali está a tua presença. Muitas vezes quando virarmos para o lado errado, o Senhor vai mandar para o outro lado, e vamos olhar para a tua presença. Queremos manter o foco em ti, Senhor. Queremos, ó Pai, que a nossa vida pertença totalmente a ti. Para isso, ó Pai, nos afasta do que é mal, nos visita com a tua presença, nos fala através da tua palavra, Senhor, nos confronta, ó Pai, a cada vez que lemos a tua palavra. E Deus, em vez de olharmos aquilo que está errado na vida do próximo, possamos olhar aquilo que vai ser consertado na nossa vida. E vemos de julgar o que o irmão faz ou o outro faz. Vamos olhar para o nosso coração e deixar que a tua graça e o teu amor nos transforme. Cuida de nós, Paizinho. Faz desse ano um ano cheio da tua presença, pois a nossa vida, o nosso fôlego de vida pertence a ti. É o que oramos e te agradecemos no nome precioso e poderoso de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.